Fernando, por favor, coloca aí Salmo 139. Nós ainda temos alguns minutos, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã, para nós voltarmos para casa entendendo o nosso propósito. Diga assim: Ele me conhece, o Senhor nos conhece. E ele diz assim na versão NVI do Salmo 139. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Por que você me deixou sozinho? Vamos lá? De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente. Senhor, Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É elevado que não posso atingir, é tão elevado, que não posso atingir. Verso 7, vamos lá? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses o inimigo, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de mim com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós oramos agradecidos pela rica e preciosa palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E você diz amém. Podem sentar, irmãos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, numa citação diz que Davi,
é um homem segundo o coração de Deus. E é muito interessante a gente observar, para nós que falamos ontem um pouco sobre tentações, falar um pouco sobre quedas. E Davi, ele tem uma história muito interessante e admirável. Principalmente pelo fato de Davi ter sido escolhido de Deus. Então, quando você escuta que de alguém que você tem um projeto, você tem um chamado, tenha certeza absoluta que quem está falando isso é o próprio Deus que Ele conhece. Ele sabe que você não tem uma família tão bem ajustada, Ele sabe que você não tem tanto tempo assim, Ele sabe que você tem alguns pecados para serem vencidos. Deus sabe todas as coisas, Ele conhece cada um de nós. Então, quando Deus chamou Davi, quando nós começamos a ver a história dele, a partir de 1 Samuel no capítulo 16, o início da história de Davi é um início que nos chama muita atenção pela escolha divina. E Israel tinha um rei chamado Saul, e esse rei que o próprio Israel havia escolhido, se desviou dos caminhos do Senhor. Na verdade, eu não sei nem dizer onde começou e por onde começou o grande pecado de Saul. Se foi pela vaidade, se foi pelo reconhecimento, se foi pela autoridade, pelo poder. Não é esse o caso agora. Mas o certo é que Saul desviou não só o seu caráter, mas também desviou-se de Deus. Ele não ouvia mais Deus, ele não obedecia a Deus, ele não atendia às orientações divinas nem proféticas. Então um homem poderia estar na frente de Saul, falando algo para ele, mas ele não ouvia, ele não obedecia. Então Deus o rejeitou a Saul como rei, e decidiu que a partir daquele momento ele escolheria o próximo rei de Israel. E esse próximo rei escolhido por Deus chama-se Davi. E no momento certo que Saul recebe a orientação para sair e seguir na direção de Belém, para escolher, para definir, para ungir o novo rei de Israel, ele foi com medo. Samuel saiu com receio. Vão saber, eu sou o profeta, as pessoas olham, veem a minha caminhada, acompanham os meus passos, e vão ver eu indo na direção de Belém, e vão ficar observando o que eu falo, o que eu falo para as autoridades, o que eu falo para Saul. E Deus fala, vai e diz que você tem uma missão divina. E ele vai para lá com o intuito de, com a orientação divina, encontrar uma região, encontrar uma casa e encontrar um homem chamado Jessé. E o anúncio do profeta Samuel é: eu vim à tua casa para, dentre os seus filhos, ungir o novo rei de Israel. E aí começa, Jessé, o pai, começa pelo mais velho. E começa trazendo, os filhos para que pudessem ser conhecidos de Deus. E traz Eliabe, traz Abinadab, traz Samar, e traz eles para serem apresentados diante do profeta. E o profeta está olhando, mas está tentando escolher conforme a orientação divina. Porque a orientação divina a Samuel foi o seguinte: não olhe para a aparência, não olhe para o tamanho, não olhe para os músculos, não olhe para a capacitação, não olhe nem pela faixa etária, não olhe para isso. Porque você, Samuel, olha como o homem vê, mas eu quero que você e eu escolhamos o novo rei de Israel, conforme o meu coração, que seja um homem segundo o meu coração. E é essa que é a grande questão, porque quando nós falamos em outras partes da Bíblia, nós observamos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. No decorrer da caminhada, ele se desviou gravemente dessa nomenclatura, o homem segundo o coração de Deus. Então o que Deus estava falando para Samuel na escolha de Davi, do filho de Jessé, era um homem que teria um coração que seria moldado por Deus, tratado por Deus, sensível a Deus, mas que não seria um homem perfeito.
E quando Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se todos os teus filhos? Todos estão aqui? Não é nenhum desses. Tem um ainda, profeta. Ele está apacentando ovelhas, chama-se Davi. E quando ele chega, diz a palavra do Senhor que ele era ruivo, era diferente, aparentemente diferente, mas aquilo que ele tinha fora não tinha nada a ver com aquilo que Deus queria, que era o seu próprio coração. Então lá o óleo que estava dentro do chifre foi derramado sobre a cabeça de Davi, porque Deus escolheu aquele rapaz para começar um grande projeto. Talvez você olhe você no espelho hoje, olhe para você mesmo hoje e diga: que projeto é esse que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem separado para mim? Eu tenho tanta coisa para acertar na minha vida, tenho tanta coisa para ajeitar. Tem pessoas na minha frente, tem pessoas mais capacitadas, é para eles, não é para mim. Porém Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração, e como Ele conhece o seu coração e o meu coração, Ele decidiu escolher você, derramar o óleo sobre a sua cabeça. Mas veja bem, essa história é uma história que vem muito da parte de Deus. Então está demonstrando que Davi é um rapaz trabalhador, aplicado. Ele até relata depois, mais à frente, como é que ele defendia a ovelha dos seus pais. Então, para uma área da sua ocupação, da sua atividade, Davi, ora, era nota 10. Era um adorador, já tocava harpa e amenizou o coração atormentado, endemoniado de Saul, rei, com as suas músicas. Então, em alguns aspectos, quando nós olhamos para Davi, olha, Davi realmente tinha uma caminhada para ser assim, ascendente em todo o tempo. E conforme Deus fosse se revelando a ele, cada vez mais ele ia se derramando em Deus, sendo próspero, sendo exemplo. Mas em alguns momentos, Davi se revelou um péssimo homem. Quando ele chegou a ser rei, para a gente poder pular aí alguns anos, quando chegou a ser rei, no dia da queda, diz o texto muito claramente: no ano em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no seu palácio. Esse versículo fala muito porque existia uma tradição, uma norma entre os reis, de que num determinado momento da sua vida como rei, ele deveria sair do palácio, sair do seu conforto, da sua comodidade e ir para a guerra, independente da posição ou do tamanho do reinado que ele tinha. Então o texto diz que Davi deveria estar na guerra, mas estava no palácio. E aí nós tiramos a primeira grande lição nessa manhã, para nós homens de valor. Deus tem um propósito para cada um de nós, Deus tem um chamado para cada um de nós, e até esse momento de Davi estar no palácio, estava tudo correndo muito bem. O reinado foi colocado nas suas mãos, era um homem respeitado, vencedor de guerras. Certa vez, voltando a Jerusalém, o povo e as mulheres gritavam: Saul é vencedor de 1000 e Davi é vencedor de 10.000, dizendo: esse é o nosso grande general. Mas é o homem que está no palácio, descansando no momento que era para estar na guerra. Primeira grande lição que nós precisamos tirar aqui, irmãos, nessa manhã, nesse texto, abordando esse assunto de um homem segundo o coração de Deus, é: muitos homens que estão aqui nesse lugar eram para estar na guerra, eram para estar no propósito, já eram para estar no alinhamento, para aprender, mas decidiram ficar no palácio, decidiram ficar no conforto, dizendo: não mexa comigo. E nós precisamos entender, irmãos, que hora de chamado para a guerra é para generais, é para soldados, é para homens. Por favor, não quero aqui considerar força, capacidade, nem comparar com o gênero feminino. Não é esse o propósito. Nós estamos filmando aqui e não é esse o propósito. Mas eu pergunto a você: se nós tivéssemos a certeza que o nosso exército brasileiro, todo ele, que precisa enfrentar desafios de uma força, de um corpo cheio de testosterona e preparado, você confiaria saber que o exército brasileiro, todo ele, é formado por mulheres?
Provavelmente você ficaria dizendo: ah, a mulher em alguns momentos ela vai querer parar para retocar a maquiagem. Alguns momentos ela vai dizer: ai, pena de autopiedade. Então, irmãos, Deus está chamando homens que estejam dispostos a sair do seu conforto, da sua vida mesquinha, parada, apática, para enfrentar uma guerra. Porque o ano chegou, irmãos. Está faltando homem no Brasil, está faltando homem no mundo, e as mulheres estão tomando nosso lugar. Está errado, mais para nós do que para elas. Elas têm o espaço delas, são maravilhosas. Talvez muitas delas fizeram a força, o esforço de um exército para você estar aqui sentado nesse lugar. Mas eu digo a você: o soldado é você, o general é você, o líder é você. Diga amém. É você. Você tem que ser o primeiro a se levantar. Você tem que primeiro tomar atitudes. Você primeiro dizer está certo ou está errado. É você. Mas aí, veja como um abismo chama outro abismo. Porque Davi, no ano que os reis deveriam sair para a guerra, Davi fica no palácio. E ele vai, acorda, espreguiça em horário mais alongado, descanso merecido de um rei. Chega na varanda do palácio e observa uma mulher tomando banho nua. E ali revela-se uma tentação que nós falamos ontem. Davi olha aquela mulher, se afeiçoa, deseja, não se controla, chama os seus servos e diz: traga aquela mulher que mora naquela casa, aquela ali. E Batseba é trazida ao palácio. O rei me chamou. Batseba era casada e Davi deita-se com ela, mantém relações, a ama, a possui, num adultério escancaradamente conhecido. Com seu amor, a sua paixão descontrolada, o seu desejo, suas tentações descontroladas, Davi engravida Batseba. E engravidando Batseba, ele precisa agora, Betseba ou Batseba, como você queira chamar, ele sabe que o marido daquela mulher é um soldado leal. Urias é um soldado general, um fronte de guerra leal. E ele precisa ajeitar aquele seu pecado. Agora a tentação tornou-se pecado. Uma tentação descontrolada tornou-se um pecado. E ele chama Urias, que estava lá na guerra, junto com os outros demais generais, Joabes, etc., e traz ele de volta. E quando traz ele de volta, diz: olha, você merece um descanso, dias de repouso, vá até a sua casa, desfruta a sua esposa. Porque Davi queria maquiar na relação sexual do marido Urias com a mulher Betseba a gravidez que ela tinha, a criança que ela tinha no ventre. E tudo isso demonstra um desvio de caráter de Davi. E essa aqui é a questão. Como pode Deus ter dito: Samuel, escolha um homem que vai ser rei de Israel, que é um homem segundo o meu coração, e que nesse momento se demonstra um cara completamente sem caráter, sem vergonha? A história é: Urias não aceita, ele não se sente digno de voltar para casa, deitar-se com a sua esposa, descansar, e diz: como posso eu ver e saber que os meus soldados e outros demais de Israel estão lutando e eu estou aqui em descanso? Então veja bem, Urias teve na sua mente a reflexão, a consciência que Davi não teve. E ele deita-se na porta do palácio, passa a noite toda, e surpreendentemente, quando Davi fica sabendo disso, chama ele de volta e diz: como é isso? Eu não te mandei descansar. Mas faz o seguinte: entrega essa carta para Joabes, e essa carta tem uma orientação, tem aí uma ordem minha, uma carta lacrada. E dentro daquela carta estava a ordem de Davi: coloque Urias na frente de todo o exército, para que ele morra. Não foi com essas palavras, mas o intuito era esse: coloca ele na frente. E isso acontece. Urias vai com a sua sentença de morte lacrada nas mãos, para entregar a um outro general.
E esse general, abrindo em tenda, existe uma ordem do rei, um rei que está com falhas de caráter, para que esse homem seja morto. E Urias morre. Então, aparentemente, está tudo maquiado. E a questão é essa, irmãos. Nós, às vezes, conseguimos até maquiar a nossa vida para as pessoas, para quem nos conhece, para os amigos. Conseguimos maquiar para as pessoas que veem a nossa reputação. Mas Deus nos conhece e Ele nos conhece. E Ele, conhecendo tudo aquilo e sabendo todos os detalhes daquilo que Davi fez e que Davi pensava em fazer, Ele manda um profeta lá. E o profeta Natan entra pelas portas do palácio, pede audiência com Davi e pergunta para Davi: Davi, eu preciso lhe contar uma história. Um homem tinha várias propriedades e vários animais, e um outro tinha uma propriedade pequena com um pequeno animal, uma pequena ovelha. E vindo um visitante, vindo estrangeiros, viajantes naquela região, aquele homem que tinha muitas propriedades e muitos animais, que poderia suprir e banquetear aqueles viajantes, ele foi lá e pegou o único animal daquele homem que tinha somente aquele, e o sacrificou para servir aos viajantes. O que você acha disso, Davi? E Davi, cheio da seu senso de justiça, seu senso de retidão, que às vezes a gente tem, infelizmente temos isso, de acharmos que somos melhores do que os outros. Escutei a história, nossa, que irmão fez isso, como esse irmão conseguiu fazer isso, como essa pessoa conseguiu fazer isso, como esse homem conseguiu fazer isso. Ele vira para Natan e diz: é digno de morte, porque ele é muito mau, esse homem. Poderia ter pego de qualquer um desses animais e matado, servido, mas ele pegou daquela única. E Natan coloca o dedo no rosto do rei Davi e diz: esse homem, Davi, é você. Naquele momento, o Ele me conhece falou ao coração de Davi. Naquele momento, aquele que conhece falou ao coração de Davi. E Davi se revela, irmãos, um excelente rei. Em alguns momentos, Davi, ele tem uma articulação política muito interessante, uma percepção de diplomacia excepcional. Mas se instaurou na vida dele, a partir daquele momento, um desastre na vida familiar. Vamos analisar um homem segundo o coração de Deus com um histórico como esse: adúltero, assassino, mentiroso. Vamos analisar um homem com essas características. O profeta diz a ele: olha, você é esse homem, e digo mais, existe uma maldição lançada sobre você, Davi. Sobre a sua casa há derramamento de sangue, há histórico de dor, de sofrimento. É o que vai acompanhar a sua vida, a sua casa. E Davi teve vários filhos. E dentre os filhos, teve filhos que eram de mães diferentes. Dentre os filhos existia Amnon, filho mais velho, querido. E Davi, afeiçoado por esse filho, o filho querido, mimado, aparentemente é essa a impressão que eu tenho, não tinha pulso com Amnon. O que Amnon queria era dado nas suas mãos. E eu sei que tem muitos pais aqui que são desse jeito, não sabem dizer não para os filhos. E a gente precisa aprender, como homem de valor, a nos posicionar como pais. E dois que eram filhos de uma mesma mãe, que eram Absalão e Tamar, um rapaz e uma moça. E Amnon se sente tentado e deseja a sua meia-irmã Tamar, irmã de sangue, pai e mãe de Absalão. E ele gera todo o estratagema para que, num determinado momento, ele pudesse ter Tamar na sua cama, a sua irmã. Ele faz todo um herendar, todo um enredo para que, numa ajuda de saúde, disse que estava doente, e o próprio Davi disse: olha, Tamar, vai lá e cuida, você já conhece seu irmão, sabe o que ele pode tomar.
E no momento em que Tamar vai com o coração aberto para servir o seu irmão, Amnon toma a sua irmã e a estupra, a violenta. Então Amnon abusa da sua própria irmã. E ela clama, e ela chora, e ela diz: meu irmão, se você pedisse isso ao rei, ou qualquer outra mulher poderia ter conseguido, mas veja o que vai acontecer comigo, olhe para mim, olhe o meu futuro, está sendo todo estragado por causa disso. E ela clama naquele momento de abuso, de violência, mas o irmão não cede. Diz a palavra do Senhor que a vergonha acompanhou todo o resto da vida de Tamar, porque ela teve que se demonstrar na característica de uma pessoa estrupada, violentada, estrupada e violentada, mas calou a sua boca para não dizer que era o irmão. Mas a família sabia, Davi sabia. E Davi, sabendo dessa situação, não fez nada em relação a Amnon. Foi indiferente à dor da sua filha, foi indiferente à indignação do seu irmão Absalão, também filho, que pediu, que clamou por justiça. E a partir daí começou dentro da casa de Davi, dentro do palácio do descanso, a maior tormenta. Essa é que é a grande questão, irmãos. Nós precisamos entender que, como homens de valor, homens que desejam ter o coração segundo ao coração de Deus, em alguns momentos entramos numa vala comum de coisas erradas, de tristeza, de desacertos. E se estamos falando de um homem que tem o coração segundo o coração de Deus, esse homem, Davi, precisa de algo. Mas ele continua. Absalão desenvolve dentro dele uma vingança incontrolável do irmão. Eu tenho que matar Amnon, eu tenho que honrar a minha irmã. E da mesma forma, arma uma situação em que no conhecimento de Davi, há o assassinato de Amnon. Absalão mata Amnon. E agora a casa de Davi tem adultério, tem assassinato dele próprio, tem mentira, tem agora incesto, agora tem estupro, agora tem um assassinato entre os filhos. E Davi está completamente passivo em relação a isso. Pede: levem Absalão para longe. Absalão vai, depois de alguns anos é trazido de volta, mas Davi não chama Absalão para conversar. E eu digo a você que está aqui nessa noite, é necessário que nas nossas falhas, nossos erros como homens de valor, nós paremos alguns momentos para ter uma conversa com as pessoas que a gente precisa consertar. Absalão deu toda a dica de que ele precisava de uma conversa com o pai, mas a notícia é: o teu filho Absalão voltou a Jerusalém. E Davi disse: deixa ele lá. E Absalão esperava todos os dias aquela conversa, aquela retratação, aquele pedido de perdão, aquele derramar de perdão, e aquilo não aconteceu. E Absalão começa a ter uma aversão, uma ira, uma revolta contra o pai. E talvez muitas das coisas que estão instaladas na sua casa, na sua família, estejam acontecendo pela falta de um diálogo, de uma conversa franca e verdadeira, de dizer assim: o papai errou com você, o papai falhou com você. Chegar à esposa, encontrar a esposa e dizer para ela: olha, eu errei com você, meu amor. Precisa ter essa conversa. Homens de valor não fogem de uma conversa séria, uma conversa definitiva. Davi, ele não teve uma conversa franca com Amnon, não repreendeu, corrigiu, disciplinou Amnon. Davi não chamou Absalão para conversar com ele, dizer: meu filho, me perdoe, eu fui indiferente à sua dor, à sua indignação. E aí, quando isso vai se desenrolando, essa ira de Absalão chega a tal ponto dele levantar um reino contra o próprio pai, e envergonhar o pai quando se deita com todas as mulheres de Davi, na mesma varanda em que Davi desejou Betseba. Davi não está mais em Jerusalém, e Absalão agora tem um reinado curto, porém truculento, vergonhoso ao seu pai. E uma das coisas que eu entendo que às vezes
é um alerta para nós, que vamos sair daqui com a certeza de que temos um coração segundo o coração de Deus, é o seguinte: existe uma guerra instaurada entre o exército de Absalão e o exército de Davi. E Davi vira para o seu exército e diz o seguinte: façam tudo, mas não matem o rapaz Absalão, não matem o meu filho. Ele está dando uma orientação ao seu exército: olha, aquilo que eu deixei de fazer no passado, eu preciso fazer agora, eu preciso estar na frente de Absalão, pelo menos para corrigir algumas áreas da minha vida que talvez eu ainda possa corrigir. E Deus está nos dando uma chance, irmãos, nesse dia, 20 de junho de 2021, de você consertar coisas que ainda podem ser consertadas. Não perca essa chance. Porém, o exército não obedece Davi. No momento em que Absalão está em fuga, prende-se pelos seus cabelos, é prendido pelos seus cabelos na galhada de uma árvore, fica preso. E lá ali tem a chance, né, de se matar Absalão, mas a ordem de Davi é: tragam o meu filho Absalão, o jovem Absalão, o rapaz Absalão, a minha presença, tragam-no vivo. Mas os Joabes, conhecendo o coração do rei, achando que seria melhor para o rei, e essa que é a questão, às vezes nossos amigos nos conhecem, nossos familiares nos conhecem, e diz: ah, não, o que o rei pediu, mas eu acho que vai ser melhor para ele. Eu ouvi aqui alguns testemunhos de alguns homens dizendo assim: os meus amigos, que eram meus amigos, naquele momento a decisão de Joabes em sangrar Absalão e matá-lo preso pelos cabelos, foi a última chance que Davi teve de consertar um relacionamento. Então não espere que a morte chegue na sua casa para que você conserte os relacionamentos que precisam ser corrigidos. Então Davi se revelou um ótimo rei, um ótimo guerreiro, um ótimo general, mas um péssimo pai de família. Nós hoje não somos tão bons generais, não sabemos gerar muitas estratégias ou planejar muitas coisas, mas precisamos começar pelo menos sendo bons pais de família. Homens de valor corrigem suas coisas na sua casa. Davi nunca deixou de ser adorador. Davi nunca deixou de adorar ao Senhor, mas no momento certo em que ele precisava reconhecer as suas falhas, ele chorava os seus pecados. Então, em relação a Absalão, no Salmo 55, ele fala algo muito interessante. Ele fala: tu eras o meu igual, tu sentavas comigo à mesa e tornastes meu inimigo. Tu ias comigo na casa da congregação. Ele está falando do filho inimigo. Davi tinha consciência dos seus erros, e às vezes nós temos, irmãos, consciência de que estamos errados, mas não seguimos o próximo passo, que é chamar as pessoas e dizer: eu falhei com você, Deus, eu falhei contigo. E quando Davi cai e é revelado o seu pecado, o que ele fala na sua confissão, no Salmo 51 é: Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti, por isso não sou digno de ser chamado teu filho. Você reconhece, eu reconheço meus erros, e a gente não para dizer: Senhor, eu entendi, eu me arrependo, eu vou procurar os consertos. Vamos parar de tratar feridas, vamos parar de tratar mazelas com mertiolate e band-aid, irmão. Tem coisas que tem que ser cirurgiadas, tem que ser operadas na nossa vida, e vai demandar de você dor, constrangimento, medo, vergonha, mas é preciso você chegar para os seus filhos, para a sua esposa e dizer: eu não quero mais ser esse homem, eu falhei, eu tenho vergonha. Mas eu pergunto a você: vamos olhar para o homem segundo o coração de Deus? Amém, irmãos? Vamos tirar aqui um exemplo? Pergunto a você: Davi é dito na Bíblia por mais de uma vez que é um homem segundo o coração de Deus, um homem que falhou, um homem que não era perfeito, mas um homem que desejava se aperfeiçoar. Por isso ele é chamado dessa forma. Mas mesmo que você conhecesse Davi e soubesse toda essa história que eu estou contando para você, mesmo que você soubesse
que esse Davi, o rei Davi, foi chamado de homem segundo o coração de Deus, pergunto a você, você chamaria ele para ficar hospedado na sua casa no fim de semana? Você chamaria ele para ficar dormindo na sua casa 3 dias? Você sairia para trabalhar e deixaria Davi com a sua esposa na sua casa, sozinhos? Deixaria sim ou não? Não. Se você tivesse problemas na criação dos seus filhos, precisasse de orientação, de alinhamento, de uma palavra de conselho para ajustar a sua casa com seus filhos, você chamaria Davi para ser o seu conselheiro? Ele me diz aí, Davi, o que eu devo fazer com meu filho? O que eu devo fazer com a minha filha? Está acontecendo isso. Você chamaria Davi sim ou não? Não. Por que não? Porque ele é um homem falho como eu e você. Porque talvez você também não seja uma pessoa de confiança. Talvez você e eu não sejamos pessoas que precisamos ficar sozinhos em alguns lugares sozinhos com uma outra pessoa. Pode ser que eu e você sejamos pessoas que não sejam confiadas em algumas coisas valiosas, alguns segredos. Pode ser que eu e você sejamos pessoas que não podem viajar sozinhas, que não podem ter um telefone em um local sozinho. Pode ser que eu e você sejamos esse tipo de homem, Davi. Mas a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E eu pergunto, como é que nós nos tornaremos esses homens segundo o coração de Deus, se somos semelhantes a Davi? Precisamos copiar, precisamos nos espelhar, nós precisamos aprender o que Davi foi. E a primeira coisa que Davi foi um homem que se arrependia dos seus pecados. Ele chorava os seus pecados. Ele dizia: Deus, eu não quero que tu se ausentes da minha presença. E a maioria dos homens que eu conheço, a maioria, não todos, se não todos, quando estão em pecado, a primeira coisa que fazem é fugir de Deus. Então, se você caiu em tentação, e essa tentação lhe levou a um pecado, o melhor lugar para você correr é para a presença de Deus. É chorar os seus pecados e dizer: Deus, eu pequei contra o céu e contra ti, por isso não sou digno de ser chamado teu filho. Então, quando Davi fala: tu me sondas e me conheces, tu sabes quando eu me assento e me levanto, Salmo 139 que nós lemos no começo, ele sabia exatamente: Senhor, tu sabes que eu sou, em alguns momentos eu falhei gravemente, mas eu prefiro mais a tua presença do que qualquer outra coisa. Eu prefiro muito mais o teu perdão do que qualquer outra coisa. Eu prefiro muito mais a tua face do que qualquer outra coisa. Então, quando ele fala no Salmo 3, versículo 1 e 2, bota aí, Fernandinho, para a gente encerrar. Salmo 3, versículo 1 e 2, Salmo de Davi. Davi tem dezenas de salmos, né? E ele diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Esse salmo foi o salmo que ele escreveu quando Absalão já estava com o seu exército montado. E o que Davi está falando é: os meus adversários, inclusive o meu filho, está dizendo para mim que Deus não me salvará, nunca me salvará. Não é necessário que você levante seu braço, mas quantas pessoas viraram para você e disseram: esse aí vai ser crente, esse vai ser salvo, esse aí, não precisa levantar seu braço, eu sei que tem. E Davi tinha consciência disso, você precisa ter consciência disso, de que você é um pecador e precisa se arrepender. Então, quando os seus adversários, quando as pessoas que te conhecem dizem: esse nunca vai ser salvo, ela tem toda a razão, porque ela te conhece do jeito que você é. Mas aquilo que Deus vai fazer com você, só Ele conhece. Só Deus conhece. Só Deus conhece. Salmo 12, versículo 1 e 2, Fernando. Depois nós vamos para os 6 e 7. Salmo 2, Salmo de Davi sobre falsidade. De pessoas que vão dizer: olha, eu conheço homens aqui na igreja, e já ouvi vários, disseram que teve aposta sobre a sua mudança. Não sei se tem gente aqui ainda, né?
mas que apostaram, dou 1 ano para desviar, dou 2 anos para desviar, dou 1 semana para desviar. Falsidade daqueles que dizem que nos amam, mas querem a nossa queda. Olha o que Davi fala a respeito de falsidade. Ele tinha consciência de que aquilo que ele revelava para as pessoas fazia com que elas julgassem a pessoa dele, de Davi. Então ele dizia: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem. Agora pula para o verso 6, Fernando, por favor, 6 e 7. Não, peraí, filho, está errado o salmo, é 12, tá? 12, isso, vamos lá? Não, pula lá, Salmo 12, 1 e 2. Beleza. Contra a falsidade, ele diz: salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Verso 2. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Então Davi tinha consciência de que ele podia estar sujeito a pessoa dizer assim: não, rapaz, você pode, você consegue. Não é necessário você mudar completamente, não. Não é necessário nem você virar crente. Versículos 6 e 7 agora, Fernando. Aí diz assim o Salmo 12 de Davi: as palavras do Senhor são puras, são como a prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Verso 7. Senhor, Tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Tem muita gente, muito homem, irmãos, que vai pela cabeça dos outros. Não tem nenhum aqui. Não tem nenhum aqui, todos estão lá fora. Que pela ideia de outros, diz assim: rapaz, sabe que tu tem razão? Nós precisamos parar, como homens de valor, e dizer: Deus, só Tu me guardarás seguro, e dessa gente me protegerá. A Tua palavra fala a mim. Terceiro e último texto diz assim, Salmo 15, Fernando, fundamentos de caráter. E aí faz de conta que você vai ler comigo esse texto, do verso 1 até o verso 5, Salmo 15, de 1 a 5, tá, Fernando? Você vai ler esse texto e faz de conta que você não sabe que é Davi. Porque se você ler, pensando no Davi adúltero, se você pensar no Davi assassino, se você pensar no Davi péssimo pai, você vai dizer: esse homem está mentindo para Deus. Mas é nesse momento que Davi faz essa oração, é que ele está revelando que ele é um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler? Fique de pé para nós lermos. Pode subir aqui, o Anderson. Vamos ler juntos, irmãos? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Verso 3. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz com o seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Verso 5, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Davi está orando e dizendo: Deus, Tu me conheces, Tu sabes as minhas falhas, Tu sabes os meus defeitos, Tu sabes as minhas vulnerabilidades, mas eu quero estar na Tua presença. E ele diz: quem habitará no Teu tabernáculo? Quem morará no Teu santo monte? Senhor, os limpos de mão e puro de coração. Então o que ele está querendo dizer: Senhor, eu não sou a pessoa que eu estou dizendo que eu deveria ser. Eu quero ser aquilo que Tu está dizendo que eu devo ser. Hoje é o dia de nós limparmos as nossas mãos,
termos um coração puro, sairmos com a convicção que a gente vai ter que procurar certas pessoas, líderes, pastores, amigos, pai, mãe, esposa, filhos, e ter uma conversa, ter um ajuste definitivo para termos um coração segundo o coração de Deus. Pastor, depois disso eu serei perfeito? Não, eu digo que você vai ser aperfeiçoado. Porque Davi não era perfeito, irmãos. Davi não era perfeito. Mas quando ele entendia e percebia a sua imperfeição, quando ele caía em si, ele chorava e dizia: eu preciso do Senhor. Quem vai colocar as palavras nos seus lábios? Quem vai lhe dar chance? Quem vai proporcionar a oportunidade? Ele te conhece. Talvez você tenha até pensado: para ajeitar com a minha esposa, vai ser um jantarzinho, uma luz de velas. Pode ser que nem aconteça isso, porque Ele conhece você e vai gerar o momento certo de você se ajustar na sua casa, de você se posicionar como homem, de manter a tua palavra, de manter as alianças firmadas, de aceitar o chamado e de não retroceder, como você ouviu ontem à noite. Tem homens aqui com o coração segundo o coração de Deus? Levante seu braço se você tem um coração segundo o coração de Deus. Coração de um homem não deve nunca pensar em perfeição. Se você pensar em perfeição, você vai desistir. Você tem que pensar em aperfeiçoamento. Eu quero ser aquilo que Deus viu em mim. Eu não estou vendo, as pessoas ao meu redor não estão vendo, mas Ele me conhece, Ele me chamou, Ele está vendo. Quando eu cair, eu não vou ficar prostrado, porque Ele me segura pela mão. O mesmo Davi que reconhecia seus erros, foi o mesmo que disse: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. É o mesmo Davi que sabia que ele errava, que ele falhava, mas ele não poderia sair debaixo do cuidado do Supremo Pastor, do Senhor Todo-Poderoso. Feche os seus olhos, vamos orar e vamos adorar ao Senhor. Oh Deus, feche os seus olhos e comece a orar e dizer: Senhor, Davi não era um homem bom, ele não era um homem perfeito, mas o Senhor enxergou o coração dele e viu que era um homem que aprendia com seus erros, reconhecia suas falhas e, acima de tudo, não queria sair da tua presença. No Salmo 51, ele diz: Senhor, não me retires da tua presença. Homens de valor, nós continuaremos sendo tentados. Em alguns momentos, essa tentação fugirá do nosso controle e pode ser que caiamos. Mas um homem de valor reconhece a sua queda, se arrepende e volta-se para o Senhor. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Chega de fugirmos da presença de Deus, chega de querermos ser mimados por Deus, quando na verdade nós precisamos dizer: Deus, eu preciso do teu tratamento, eu preciso da tua correção, eu preciso da tua disciplina, eu preciso do teu conselho, eu preciso da tua direção. Oh Jesus, fala conosco, Senhor. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eu
correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Oh, eu jamais serei o mesmo. Toca-me, sonda meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda, Senhor, sonda o meu coração. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei. Eu jamais Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Aleluias! Você pode saudar o Rei? Aleluias!